que se concentra a mensagem da Bíblia? Quando nós lemos os textos bíblicos, qual é a sua mensagem principal? O que nós conseguimos identificar nos textos que podem nos apresentar uma mensagem geral? Existem alguns textos que podem funcionar como textos-chave para nós entendermos qual é a mensagem principal da Bíblia. Mas eu quero ler aqui um texto que eu acredito que pode indicar muito para nós acerca do conteúdo principal das Escrituras. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas, no versículo 10, o texto diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O texto aqui do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, a partir do primeiro versículo até o versículo 10 aqui para nós, nos conta a história de Jesus entrando em Jericó. E nessa cidade havia um homem que era rico e também chefe dos publicanos, chamado Zaqueu. Ele era de baixa estatura, quis ver Jesus, o texto diz, mas por conta da multidão não conseguia, precisou subir numa figueira brava. Jesus o avistou e disse que seria hóspede então na casa dele. Nós sabemos o desfecho dessa história. E Zaqueu, depois de se arrepender de seus feitos e de ter agora abraçado a salvação que havia em Cristo, Jesus diz aqui no texto, para encerrar o texto, que o Filho do Homem, que era ele, estava vindo buscar e salvar aquele que se havia perdido. E é exatamente este o resumo de todo o conteúdo das Escrituras Sagradas. Deus enviando o seu Filho amado, Jesus Cristo, para buscar e salvar a humanidade perdida. Existe um outro texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 28, que reforça isso, que diz assim: a exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Jesus veio e a sua obra foi dar a vida para nos resgatar da morte, para nos resgatar do pecado. Assim como ele fez com Zaqueu, ele também faz com todos nós. A sua obra foi consumada na cruz. E é justamente a nossa fé nele que vai nos levar a esta salvação proposta por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Pois o conteúdo de toda a Escritura se resume nisso, na obra de Jesus, na busca e no resgate daquele que se havia perdido. Mas talvez você pode até mesmo estar questionando, me ouvindo agora, mas existem muitos assuntos que a Bíblia trata. E existem até mesmo muitos textos que parecem ser complexos. Sim, isso é verdade. Mas todo o conteúdo da Escritura, inclusive estes textos, apontam para a busca e o resgate do homem perdido na pessoa de Jesus Cristo. E eu te convido a fazer uma leitura apropriada e uma compreensão mais clara acerca do que a Escritura diz sobre a pessoa de Jesus Cristo. Entenda, Deus enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar da morte e nos colocar na vida. Ele veio nos buscar, ele veio nos salvar. Este é o conteúdo principal das Escrituras Sagradas. O livro de Romanos 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem precisa dessa busca, deste resgate, para viver agora em paz com seu Deus, para poder provar dessa salvação do Senhor que há na pessoa de Jesus Cristo. Então, repito, o conteúdo da mensagem bíblica se resume na busca, Deus enviando Jesus Cristo para buscar e salvar aquele que está perdido. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.